Nos ensina, nos ajuda a andar em humildade, Senhor, em simplicidade.
simplicidade e mansidão. Porque nós não queremos ser vistos nem terminar nossa vida como soberbos, Pai. Mas queremos ser humildes, mansos, equilibrados, Senhor. E pronto para trabalhar para o Senhor. Está pronto para fazer a Tua vontade, Senhor. Tanto aqui como em qualquer outro lugar. É no nome do Senhor Jesus Cristo nós assim te agradecemos e pedimos. Fica conosco, aceita a nossa oração nesta noite. Fala conosco também, Pai. Quando chegar o momento do teu servo estar na plataforma para trazer a tua palavra, ele também possa ser inspirado pelo Senhor para trazer um alimento espiritual para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim te agradecemos e pedimos. Amém. Amém. Jesus.
Te
Servindo o nosso irmão.
amando o nosso irmão, né? Graças a Deus, eu estou feliz por estar aqui, conhecer vocês, né? Mas não esperava mesmo vir para esses lados nessa época do ano, até mesmo porque nós teremos um encontro regional, estaria sediando um encontro dia 15 ao dia 18 de novembro em Caxias do Sul. Então, bastante correria, né, se organizar uma reunião assim, mas Deus proveu e aqui estamos, né? Amém. Eu gostaria de ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Hoje eu ainda liguei em casa, falei com a minha esposa para ver como ela estava. Eu sou bastante caseiro, assim, no sentido de ficar perto da família. Amo a minha esposa, tenho 3 filhos casados, tenho um neto de 2 anos e meio. Casei novo, né, com 18 anos. Vim para o Evangelho aos 15 e tenho permanecido até hoje pela graça. Estava dizendo ao irmão Sereno, na minha família, meus pais, ninguém é crente, apenas eu. E paguei um preço caro. Com 16 anos eu fui morar sozinho por causa do Evangelho. Então, se o Espírito Santo pode fazer essa obra em mim, ainda pode fazer nos nossos jovens. Vamos ler a palavra em Gênesis 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os disparei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Vamos orar a Deus. Eu sempre tenho dito, se você tem um pedido, você quer levantar sua mão por você, bondoso Deus e Pai, nos aproximamos de Ti com humildade, um coração inteiro. Como disse o Davi, salmista, em sua oração no Salmos 17, ouve a minha oração que a Ti eu faço, que não é feita com lábios enganosos, porém com integridade de coração, me apresento diante de Ti, não confiando em minhas habilidades, não confiando em minha justiça, mas confiando em Tua graça. Te pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo venha nos ajudar essa noite, venha curar as nossas feridas, venha nos levantar a um nível de fé mais alto, nos posicionando mais perto de Cristo. Eu te agradeço por estar aqui essa noite. Eu quero render a minha vida e tuas mãos a serviço deste povo. Ajuda-nos, ó Deus, essas mãos levantadas, pedindo algo ao Senhor. Responde segundo as suas necessidades. Socorre teus filhos. Ajuda teus filhos. Cura teus filhos. Rompe com as barreiras do diabo. Lança por terra Satanás. Ó Deus, que eles saiam daqui vitoriosos, abençoados. Possamos tomar posse daquilo que o Senhor já venceu e conquistou por nós. Que o Espírito Santo possa ungir-nos. Ó Deus, para benefício do teu povo, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu agradeço ao pastor César Augusto em confiar o púlpito a mim, né? Ele nunca me ouviu pregar, então a responsabilidade é grande, né? Amém? Eu quero aprender tudo a Deus e ajudar você, pois eu preciso também ser ajudado.
Coisa boa é quando você recebe uma ajuda de alguém, uma palavra de alguém. Quando alguém diz, estou orando por você. Quando alguém diz, eu te amo, meu irmão. Eu lembro de uma ocasião, há muitos anos atrás, uma irmã. Na época eu não tinha carro, nem sabia dirigir, e era obreiro na igreja. E a minha vida nunca foi morando perto de igreja. Eu congreguei 24 anos no Ministério de Porto Alegre e viajava 80 quilômetros para ir no culto. Assim eu criei meus filhos dentro de ônibus. E uma irmã, uma anciã, daquelas que tem um caderninho de oração e faz o seu culto doméstico e vai orando até que Deus dê resposta. Aí ela vai riscando, né, aqueles pedidos recebidos e vai adicionando outros. E eu sempre tive fé na oração daquela irmã. E um dia, quando no final do culto saí, quando encontrei a irmã no átrio, e ela disse para mim, irmão, eu estou orando a Deus para Ele te dar um carro, porque eu vejo o irmão andando de ônibus, passando dificuldade, nessas paradas de ônibus frias, chovendo. E quando ela disse aquilo, eu pensei comigo, está na hora de eu fazer minha carteira de motorista. Eu tive tanta fé que o carro estava vindo, e eu comecei então a fazer carteira de motorista, né? Nunca tinha ligado um carro na minha vida, já com 34 anos. Fui para uma autoescola. Assim que eu terminei a autoescola, a minha mãe disse assim, eu vou te prestar um dinheiro para tu dar entrada e comprar teu carro. Então desde lá eu nunca mais fiquei a pé, graças a Deus. E foi tão bom a palavra daquela irmã que eu nunca esqueci. Quando alguém diz, eu estou orando por você, é sinal que se preocupa com você. Agora, o irmão Bran pregou uma mensagem intitulada Consolador. E nesta mensagem ele usou uma expressão que eu tirei um tema. Ele disse que Noé recebeu de Deus uma comissão, como nós lemos, em construir uma arca. E Deus deu a Noé as medidas que esta arca deveria de ser construída, a madeira que ele deveria de usar. Ou seja, passou para Noé as instruções para ele seguir. E o irmão Bran disse que Noé estava seguindo as instruções. E isso tocou o meu coração e eu tirei um pequeno tema intitulado Seguindo as Instruções. Comecei a pensar que nesta vida aqui, já quando meninos, começamos já a receber instruções nesta vida natural dos nossos pais. Criamos nossos filhos da mesma maneira, dando a eles instruções de como proceder, transmitindo a eles uma conduta, um caráter, dando conselhos, dando exemplos, porque eu penso que a maior pregação é a do exemplo. A autoridade está na vida vivida. Uma vida vivida no Evangelho tem muita autoridade. Ao ponto que a vida vivida de Jó incomodou a Satanás. A vida vivida de Paulo expulsava demônios. E os filhos de Cefas tentaram imitá-lo, e vocês sabem que eles passaram feio, né? Apanharam, porque eles não tinham vida vivida. Dizer apenas o nome de Jesus e não viver a palavra, não teremos nenhum efeito. O resultado está no viver. E como diz o nosso profeta, a vida cristã é simples. Não tente conjecturar nada. Viva uma vida simples. Eu tive um pastor que já partiu no Senhor, o pastor João Manuel de Jesus. Ele partiu no ano de 2004.
94, o ano 94. E ele sempre dizia: ame a sua esposa, você que é casado, pague suas contas, respeite o seu pastor, viva uma vida simples, honre seu pai e sua mãe, que é mandamento com promessa. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Amém. Caminhar no centro, né? Nunca irmos para os extremos. Você pode ver que no centro da estrada é o lugar mais limpo. As sujeiras ficam nas margens. Você pode ver que no centro de um rio a água corre mais limpa. As sujeiras ficam trancadas nas margens. Então, se nós irmos para os extremos, sempre teremos problemas. Mas se caminharmos no centro, seguindo as instruções de Deus, seremos prósperos e felizes. Amém. Quando ouvimos as instruções dos nossos pais, nós nos poupamos de muitas dores nesta vida aqui. Quando os nossos filhos ouvem, né, as instruções, você dá as instruções para a sua mocinha, para o seu rapaz, e ele lhe ouve, ela lhe ouve, além de você ter um orgulho de ver a boa conduta, aquilo é bênção para os filhos. Amém. Pois esse mandamento, obedecer o pai e a mãe, é mais benefício para os filhos do que propriamente para os pais. Amém. Porque eles estão semeando algo que lá na frente irão colher. Então temos instruções de como sabemos nossos pais, até os 7 anos mais ou menos, eles nos têm em casa, e depois vamos para a escola, e lá na escola vamos receber as instruções do professor. Então as mães, diz o irmão Branco, têm até essa idade para formar o caráter nos filhos, com o culto doméstico, com a oração, com a leitura da Bíblia. E diz o irmão Branco: leve o seu filho ao Espírito Santo. O irmão Branco diz que um filho pode ser criado num lar cristão, nesta atmosfera de um lar cristão, mas se ele não tiver a experiência do novo nascimento, a primeira vez que ele ouvir a música do rock and roll, pela própria natureza carnal em que nascemos nesse mundo, ele será atraído pela música do rock. Mas se ele recebeu um novo nascimento e ele já tem uma experiência com Deus, isso não lhe fará nenhuma diferença. Isso é uma realidade, irmãos. Quando você recebe um novo nascimento e se enche com o Espírito Santo, eu sou uma testemunha disto. O mundo não mais lhe atrai. Há uma repugnação dentro da gente com as coisas do mundo. Você não precisa forçar para virar o rosto. É natural isto. Mas quando você não tem o Espírito Santo, você tem que forçar. Mas uma vez que ele vem morar em você, isto é automático. Porque é Cristo em vós. Você crê nisso, irmão? Aleluia! Então veja, Deus deu instruções para esse patriarca Noé. Como ele deveria de construir esta arca? Eu penso que Noé não questionou a Deus com a madeira que Deus escolheu, as medidas que Deus deu a ele. Ele seguiu as instruções. Amém. E o irmão Branco diz que nessa mensagem, o Consolador 88, que Noé tinha um consolo enquanto construía a arca. E esse consolo, ele ainda permanece hoje em meu e em teu coração. Quando estamos seguindo as instruções de Deus para nós hoje, qual é a instrução para a noiva hoje, dada por Deus? Eu creio que a instrução de Deus para a noiva hoje é esta linda e preciosa mensagem, que te tira de toda a confusão religiosa, que te traz para a verdade. E uma vez que você está na verdade, você faz parte da verdade, porque você é semente de Deus, você tem esse consolo. Quando você cumpre todas as suas
relações cristãs, e no mundo natural não é diferente. Quando você é uma pessoa de caráter, uma pessoa responsável, e você cumpriu com as suas obrigações, você tem consolo, você tem paz, você é feliz. Aleluia! Louvado seja Deus! Então veja, a instrução de Deus para nós hoje é esta mensagem. Por isso devemos de dizer apenas o que o mensageiro disse. E ficar com a instrução dada por Deus através do mensageiro para nós. Amém? E sabemos que a sua graça suprirá em nós, por nós, através de nós, tudo que é necessário. Então Noé tinha um consolo, martelando a sua arca, pregando a mensagem de Deus para aqueles dias que Deus iria destruir o mundo com um dilúvio. Foi zombado, foi criticado, como somos nós também hoje, mas isso não mudou, não alterou a trajetória de Noé. Assim como nada alterou a trajetória de Cristo. Ele foi perseguido desde a manjedoura até o Calvário, mas nenhuma perseguição alterou o seu caráter, mudou a sua trajetória, fez com que ele deixasse de ter segurança. A Bíblia diz que ele pregava como quem tinha autoridade, e o povo pendia para ele. Se Cristo está em mim e em você, eu creio que Ele está. A razão de eu crer é porque nós estamos permanecendo pela palavra. E pela fé intelectual não poderíamos permanecer e amar tanto esta palavra como amamos. E sofrer por ela como sofremos e não arredamos pé. Porque todo filho de Deus que vem a Deus, disse o Rembrandt, ele é testado, corrigido e açoitado. Nos tornamos um cristão para guerrear. Não há piqueniques, né? A vida cristã não é nenhum piquenique. Mas diz o Rembrandt, se eu tivesse 1 milhão de anos, nessa mensagem Imagem de Cristo, se eu tivesse 1 milhão de anos, deixa eu ler aqui, no parágrafo 3, ele diz, se eu tivesse tudo isso de vida, 1 milhão de anos para viver, eu queria viver cada minuto para Ele. Olha só o que ele disse, sem pretensões, sem querer tirar vantagens. Se eu soubesse que eu seria rejeitado no final, meu Deus, ainda assim seria um privilégio viver para Ele. Mesmo sabendo que seria rejeitado no final, mas o privilégio que é viver para Ele aqui nessa vida. Olha o espírito do nosso profeta. E normalmente nós homens queremos tirar vantagem. O próprio Pedro perguntou para Jesus, o que vamos ganhar? Estamos te seguindo, deixamos tudo, o que vamos receber em troca? Aleluia! Oh Jesus, mas o irmão branco, ele servia a Deus, ele teve uma revelação, ele entendeu que servir a Deus é a melhor coisa que tem. Aleluia! Oh, louvado seja Deus! Por isso ele disse, eu estou tão feliz. É raro você hoje encontrar pessoas que possam, que digam, eu estou tão feliz. Quanto tempo faz, irmão, que você não consegue chegar assim e dizer, estou tão feliz hoje? Às vezes você vê as pessoas dizendo, hoje eu não estou bem hoje. Não cruza meu caminho que hoje eu não estou bem. Não é isso verdade? Ah, o irmão fulano anda amargo hoje. O fulano está mal-humorado. Mas o William Brandt disse, eu estou tão feliz. Quando uma pessoa chega perto de você e diz, eu estou feliz, traz aquela atmosfera tão boa. Quando você chega em casa, vê a família, os filhos felizes,
marido, esposa, ou mesmo você entra na porta cantando feliz, você rompe a atmosfera que está ali. Você traz paz, porque você é um criador de atmosfera. A esposa lavando a louça, cantando um hino, né? Nada de reclamar, de ter que lavar a louça todo dia, né? Mas está ali feliz, né? Cantando um hino. Aquilo traz uma atmosfera boa para dentro de casa. Aleluia! Ele que lá, o irmão Branco ficou conturbado, tantas visitas, tantas coisas. E quando foram tudo embora, as crianças começaram a brigar, a irmã Menda nervosa, já não estava suportando mais aquilo, a pia cheia de louça, né? E o irmão Branco lavava a louça, irmãos. Pegou o aventalzinho e foi lavar as louças. Ele não foi pregar, irmão Menda, você tem que se endireitar, se levanta a cabeça, seja forte, toma posição. Não tinha nada, irmãos. Tem horas que não é hora de pregar, é hora de dar exemplo. Aleluia! Não, mas tem que ser submissa. Nada, lavou a louça, cantando um hino. Daqui a pouco os meninos pararam de brigar, começaram a brincar. Aleluia! Uma atmosfera boa veio para dentro de casa. Não precisou pregação nenhuma. Só que tem homem que pensa que lavar louça, né, não é serviço de homem, né? E a esposa, às vezes, tarefada com roupa, com louça, com criança, com tudo. E o bonitão só deitado no sofá, com o dedão esparramado. Mulher não pode dizer nada, fica quieta, né? Eu sou a cabeça do lar. Aí a minha Bíblia diz: vós marido, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você conquista essa autoridade de cabeça do lar, amando a sua esposa, ajudando ela. Amém? Amém! Louvado seja Deus. Amém. A instrução de Deus para nós maridos. Aleluia! Tem instruções para os filhos, para os maridos, para as esposas. Seguindo as instruções. Eu estou tão feliz, disse William Branco, nosso testemunho, que já se estende por 31 anos. Ele estava feliz pelo bom testemunho. Aleluia! Uma coisa nobre, né? Amém? Amém! Estar feliz por causa da conduta cristã, da boa vida vivida. Louvado seja Deus. Então não é obedeceu a ordem de Deus, seguindo as instruções, fazendo a arca exatamente nas medidas da maneira que Deus lhe disse, pois essa é a maneira que daria certo. E eu e você muitas vezes saímos da instrução de Deus para nós, em muitos aspectos, e depois colhemos um fruto amargo, porque sabemos que não devemos de fazer aquilo e fizemos voluntariamente. Então Deus tem dado instruções como o seu povo deve de se conduzir, com que espírito deve de andar, como devemos de amar uns aos outros, não é verdade? E tratar bem uns aos outros, e orar uns pelos outros, e não julgar uns aos outros. Irmão, a minha mensagem é simples. Eu prego o dia a dia da vida cristã. Eu prego uma mensagem que leve o povo à estatura de um varão perfeito. Creio em mistérios e sei que Deus tem revelado eles para nós. Mas sempre tenho dito para a igreja: se soubermos todos os mistérios e temos a capacidade de ensiná-los, e não tivermos antes a estatura de um varão perfeito, o arrebatamento está comprometido para mim, para você. Mas uma vez você tem uma estatura de varão perfeito, sendo cheio com o Espírito Santo, sabendo ou não certos mistérios, você estará no rapto. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Oh, louvado seja Deus! Ele fez exatamente, seguiu as instruções de Deus para a construção daquela arca.
instrução cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Você vê às vezes constantemente pessoas que se desviam, né? Por quê? Pessoas que fazem maus negócios, casais que entram em atritos, em brigas. Por quê? Porque não estão seguindo a instrução de Deus naquele sentido. Consequentemente, teremos um problema. Você concorda com isso, irmão? Porém, ouvindo a instrução, né, quando Deus nos diz, vai por este caminho, Ele fala ao coração. Você tem experiência de Deus falar com você ao seu coração? Às vezes até mesmo uma compra que você vai fazer, você vê ali o crediário tentação, o desejo de ter aquele algo, mas você está ali já negociando e o coração apertado, doendo, algo lhe dizendo, você não está fazendo aquele negócio feliz. É melhor desistir, meu irmão, falo com experiência própria. Aleluia! Porque depois a gente amarga para pagar aquele carnezinho. Por causa daquilo, da briga dentro de casa. Falta dinheiro, aperta o orçamento. Aí o casal já discute, os filhos veem aquilo. Já vão dormir emburrado quando não vai para o sofá. Cria-se uma atmosfera ruim e aquilo vem para a igreja. E a igreja é composta de famílias. Então as instruções têm que ser seguidas para que a pomba do Espírito Santo possa repousar. Aleluia! Porque o culto começa lá em casa, não é isso verdade? Eu sempre tenho dito para a igreja, não existe nenhum passe de mágica de você passar do ato para dentro do santuário e tim, virou santo. Você já vive uma vida santificada lá em casa, na rua, no trabalho, na escola, porque você segue as instruções de Deus. Noé sabia que era algo sério. Ele não poderia mudar de madeira nem de medida, pois o grande engenheiro mestre tinha lhe passado todas as informações. E Deus não é responsável por nós se estivermos fora de sua palavra. Amém. Assim como um engenheiro que faz um projeto e coloca ali as medidas do ferro e tanto de cimento e tantas outras coisas, o construtor tem que seguir as instruções dadas pelo engenheiro, pois caso contrário ele não vai se responsabilizar por aquela obra. Deus não poderá se responsabilizar pela minha vida, pelo meu ministério, pelo meu casamento, pela minha conduta cristã, nem por sua, se nós não seguirmos as instruções que Ele disse. Porque se Deus nos disse assim, é porque assim é melhor. Quando Deus nos diz não, não é pelo prazer de nos dizer não. O não de Deus é o melhor de Deus para nós. Quando o Pai diz para o filho, quando o seu filho começa a ficar mocinho, adolescente, pega influência lá na rua da escola e quer sair com os rapazinhos, e você, pai, mãe, começa a dizer, meu filho não vai, não vai. Isso é o melhor que você tem para ele, porque você está vendo o perigo lá na frente. Mas a cabecinha dele não entende, ele acha que o pai é quadrado, é chato, só sabe dizer não. Mas aquele não é para salvar a pele dele. Aquele não é para salvar a pele daquela mocinha, não se envolver com um rapaz errado. Porque às vezes pensa que casar é tudo, e depois que casa vem os problemas. E casamento resume com uma palavra: renúncia. Se não consegue renunciar, não case nunca. Porque você terá que renunciar, você terá que ceder. Nem tudo vai ser do teu jeito. Você vem de uma criação, de uma maneira de viver, ela vem de outra, ou vice-versa. E vocês terão que ceder para poder viver debaixo do mesmo teto, debaixo do mesmo cobertor. Aleluia! E às vezes o homem quer que tudo seja do jeito dele, aí dá problema. Às vezes a mulher quer que seja tudo do jeito dela, e aí dá problema. E nenhum cede, nenhum renuncia, e nenhum segue a instrução de Deus, de ser sábio. Vamos continuar pregando, irmãos? Eu quase não visito outras igrejas, porque a minha linha de mensagem é isso aí. Aleluia!
Vocês gostam? Amém. Quem me sinta à vontade, então? Aleluia! Oh, glória a Deus! Como é maravilhoso você ter um filho que ouve o conselho. É a alegria do pai, é a alegria da mãe. Mas um filho insensato é como uma doença nos ossos. Dói no peito. Quem tem filhos grandes sabe do que estou falando. Eu tenho dito para a pequena igreja que eu tenho cuidado do Senhor, não é minha. Leve os seus pequenos ao Espírito Santo. Induza-os a buscar isso. Porque fazendo isso, você terá menos trabalho. E salvarás a alma do teu filho. Incute Jesus nele, nela. Incute essa instrução nele e nela. Coisa boa é você ter ouvido aberto para a instrução. Deixa eu dar um pequeno testemunho. Eu estava falando para o irmão Severino, né? Que eu fiquei curioso ao ver a minha tia tornar-se uma crente, ela e os filhos, de uma hora para outra. E eu era um jovem oprimido. Pensa num jovem oprimido que quando chegava à noite tinha medo de ir para o quarto. Em pleno calor eu dormia tapado de coberta, rezando, eu era um católico, e beijando um crucifixo de tão oprimido que eu era. E fiz voto com Deus, se Ele me tirasse aquilo eu ia na missa todo fim de semana. E antes que a resposta viesse eu comecei a ir, de tão mal que eu andava. E quando eu vi aquela mudança na família da minha tia, eu corri lá para saber por que eles tinham mudado. E ela apresentou o Calvário para mim. Com poucas palavras, ela explicou para mim o Calvário. E eu entendi que eu era culpado. E não tive mais paz no meu coração. Entende? E fiz um propósito com Deus. A partir do ano novo, já terei 15 anos, eu serei um crente. E eu fiz exatamente assim. Ouvi a instrução de Deus. E as lutas vieram. As dificuldades. Viu, jovem? Os amiguinhos já não queriam mais andar com o crente. Tudo foi ficando. Fiquei literalmente sozinho. Eu tenho uma foto ali na pasta da casinha que eu morava, sentado na porta. Literalmente sozinho. Mas seguindo a instrução. Lembrava do que Salomão disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Cada vez que a luta vinha, eu pensava que ele parece que eu não ia suportar, eu lembrava disso. E isso me manteve de pé. Graças a Deus por isso. Aleluia. Então veja, Provérbios 10:17 diz: o caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete um erro. Você certamente já teve alguma fase da sua vida, eu já tive, de deixar a instrução, a repreensão e cometer um erro, né? Eu vou contar para vocês, eu não tenho vergonha não, fiz feio, mas fiz. Nunca compactue com a mentira, irmão. Deus aborrece a mentira. Um irmão de igreja, amigo meu, parente até mesmo, nós éramos amigos mesmo. Ele disse para mim: você não me empresta o seu nome para mim comprar um carro? Você já tem uma boa ficha lá na concessionária, então eu queria tirar um carro e eu estou com um probleminha aí. E eu emprestei. Aí o banco ligou para mim: o senhor está comprando um carro assim, 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 assim. Eu disse: não, na verdade não é para mim, é para o fulano e tal. Aí daí a pouco ligou o vendedor: tu não podia ter dito que o banco não pode financiar carro para terceiro, tu tem que dizer que é para ti. E eu, vou ter que mentir. E eu querendo ajudar o irmão, né? Não queria deixar o irmão a pé com a família. Eu disse: eu vou encaminhar pelo outro banco, e aí tu diz que é para ti. E aí eu entrei no outro: meu Deus, o que eu faço agora?
Aí o outro banco ligou, o senhor está comprando um carro assim, assim, assim? E eu, Esse irmãos, custou tão caro. Aí o Espírito Santo disse para mim, no meu coração: você ama mais a minha palavra ou o teu primo? E por você ter feito isso, por isso estás agora amargando. Ele foi pagando até certo ponto, ficou desempregado, não pôde pagar mais, vendeu para um sujeito, o pior pagador da cidade. E aí você sabe o que aconteceu. Que dor de cabeça, que incomodação. Então, irmãos, eu aprendi uma coisa: nunca minta. Amém. É melhor você perder um amigo, um parente, um irmão, mas não perder o teu sono de noite, a tua paz também. Ao ponto que a irmã diz para os filhos: nunca minta para o papai, para a mamãe a primeira vez, porque depois fica fácil mentir a segunda, a terceira, perde o temor. Aleluia. Siga as instruções, filhos. Siga as instruções, pais, nós. Aleluia. Que coisa, parece ser tão simples, né? Mas Deus nos dá cada lição. A gente aprende cada lição na caminhada. Vai sendo moldado, né? Então aquele que guarda a instrução, né? Ele não comete o erro. Como eu não guardei, aí eu paguei caro, né? E agora, irmãos, como é que fica? Você vai descobrir quando você vai na loja fazer uma compra, teu nome está no SPC. Que feio. Que vergonha você passa. O vendedor lá na porta com a sacolinha de roupa já, e você lá no caixa acertando. Não deu certo. Tem um problema aqui. Eu não sabia onde me enfiar, irmão, tanta vergonha. Mas quem mandou eu não seguir a instrução. Então você vai passando por situações e depois isso vai te capacitando a pregar certos temas. Eu não posso te pregar, não prego um tema que eu não tenha vivido. Eu fiz esse propósito com Deus quando assumi o ministério de pastor. E nunca pregar nada que eu não esteja vivendo. Deus sabe que isso é a verdade. Aleluia. O apóstolo Paulo também deu instruções para Timóteo, né? Aleluia. Se você vê a preocupação de Paulo dando a instrução para Timóteo, no capítulo 6 de 1 Timóteo, né? Você vê lá no versículo 20: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror dos clamores vãos e profanos, e as oposições da falsamente chamada ciência. Então ele instruiu Timóteo a guardar esse bom depósito. Aleluia! E você encontra as duas cartas de Paulo aconselhando Timóteo a guardar esse bom depósito. E eu creio que ele o guardou. Amém? Amém. Eu creio que ele permaneceu nisso. Aleluia. E colheu os mesmos frutos que Paulo colheu no seu ministério. Na segunda carta de Timóteo, também no capítulo 2: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém. E você vai ver cada escritura, uma mais linda do que a outra. Amém. No versículo 3 ele diz: tu, pois, sofre comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Aleluia. E ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E aí você vai vendo, né, no capítulo 4: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra ínfios a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Instrução.
Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, avisando ele dos dias que viriam, e mostrando para ele como ele tinha que se conduzir, para que ele pudesse suportar e permanecer puro, porque fazendo isso, disse ele, salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Aleluia. Então você está pregando, você está salvando a si mesmo e aos que ouvem. Quando você permanece na instrução de Deus, quando você permanece na palavra de Deus, isso aí dá para entrar em várias áreas da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Que coisa, né? Guarde a instrução, moça, de Deus para a tua vida. Guarde a instrução, rapaz. Construa um lar na palavra. E aí você poderá cobrar de Deus em oração, quando vir aquelas madrugadas tristes de dor. Que elas vêm, né? Aquelas madrugadas difíceis. Você poderá cobrar de Deus, porque você guardou a instrução. Aleluia! Então, veja, Deus conhece o que é melhor para nós. Ele sabia por que razão Noé tinha que fazer a arca com aquela madeira, daquele jeito. E até hoje os arqueólogos encontram pedaços da arca ainda, feita da madeira mais frágil. Mamãe explica nessa mensagem do Consolador que a madeira de golfe era como uma espuma cheia de poros, cheia de furos, fácil de cortar, macia. Porém, com esse betume, que é uma resina tirada da árvore, não é o piche que nós conhecemos hoje, essa resina entrava nos poros, depois de seca ficava mais duro do que o carvalho. E resistiu ao impacto da tribulação. E ele compara isso com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra em você, você resiste às provas, às lutas que vem. Aleluia! Porque você está perturbado por dentro e por fora. E uma vez você selado dentro, o diabo fica selado fora. Não tem mais perigo da irmã usar saia curta. Não tem mais perigo da irmã cortar o cabelo. Não tem mais perigo do irmão andar só de bermuda. Não tem mais perigo do irmão andar namorador. Ele está perturbado com o Espírito Santo por dentro. Não tem mais perigo de cair em adultério. Porque você é o Evangelho, diz o Lembrando. Nós somos o Evangelho. Não adianta essa Bíblia parada aqui apenas um livro. Mas se o que está escrito nesse livro poder estar em mim, encarnado em mim, em você, então faremos jus ao que diz o Lembrando. Nós somos o Evangelho. As pessoas irão ali para uma esquisa. Uma vez eu entrei em um shopping na cidade de Novo Hamburgo e vi uma mãe cristã com a filha moça, e eu fiquei encantado, porque dentro de shopping você não vê coisas assim facilmente. Com o bracinho enganchado na mãe, o cabelo solto, o vestido decente, caminhando dentro do shopping, olhando as vitrines, sem nenhuma vergonha de sua mamãe ser crente. Aleluia. Sem nenhuma vergonha do Evangelho. Mas sendo ali naquele exato momento o Evangelho, caminhando por aqueles corredores. Oh, igreja, ainda há assim uma super raça na terra. Ainda há assim um povo que vive a palavra. Ainda há assim um povo, e é este povo que irá no arrebatamento. Aleluia! Este povo que irá. Quando Jesus voltar, eu espero por aquele dia. Tenho lutado por aquele dia. De poder ouvir ele chamar o meu nome. Aleluia! Vale a pena servi-lo. Vale a pena guardar a instrução. Vale a pena não
situação familiar vinha, era Deus guardando ele. Ele quis fumar também, mas Deus não deixou. Deus guardava ele. Aleluia. Aleluia. Nunca bebas nem fume nem desonre o teu corpo. E se tu fores sincero e fizer com que o povo creia em ti, nem mesmo o câncer fará frente à tua oração. E eu creio, eu sempre tive essa revelação, que se ao William Branham, o mensageiro da era, foi pedido sinceridade extrema, como que poderia eu pregar sua mensagem se eu não seguir essa mesma trilha? Se eu não for sincero também? Aleluia. Pois o Salmos disse: nota o homem sincero, e o seu caminho e o seu fim será de paz. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Porque é difícil você contar com alguém que é dúbio, né? Davi disse: aborreça a duplicidade, mas ama a tua lei. É difícil você contar com uma pessoa que tem 2 pesos e 2 medidas. O próprio Jesus foi direto. Ele disse: quem comigo não ajunta espalha. Não tinha rodeios com Jesus, né? Ou é ou não é? A palavra não mata a semente eleita. A palavra posiciona a semente eleita. Quando ela é dita nessa unção, não com legalismo, né? Porque tem pessoas que não dizem a verdade, mas tem a maneira certa de dizer a verdade. Você sabe daquela história do filho que estava no exterior, no tempo do como é que se diz? Escrevia lá e mandava. Como é que se chamava aquilo? Esqueci a palavra agora. Telegrama. Telegrama, isso, né? Era pago conforme o tamanho, né, do texto. É. E o filho estava no exterior, faltou dinheiro, e ele só pôde mandar o seguinte para o pai: pai, manda dinheiro. E quando chegou em casa o telegrama, o pai olhou aquilo: olha só o desaforo desse menino, mulher. Manda dinheiro, tem cabimento nisso. O que ele está pensando? Aí a mãe veio. Normalmente a natureza da mãe é mais mansa, né? Tem mais jeito. Pelo menos deve ser elas. Por ser feminina, né? É natural isso. Ela pegou e disse: não, meu querido, não é assim que está escrito. Como não, mulher? Acho que eu não sei ler. Não, olha, não é isso que ele quer dizer dessa maneira, com esse teor, desse jeito, não. Olha aqui, eu vou ler para ti, ó. Pai, manda dinheiro. Implorando, suplicando. Não está impondo, está pedindo. Porque a palavra branda esmaga ossos. E a palavra dura suscita ira. É a instrução de Deus para nós. Amém. Muitas das briguinhas que dá em casa, antes do almoço, antes de vir para o culto, dentro do carro, é por não saber dizermos aquilo que pensamos da maneira certa. Siga a instrução de Deus. É tão fácil ser feliz. É fácil ser feliz. Amém. Não é difícil. Tendo toda essa mensagem, todo esse conhecimento que Deus tem nos dado, nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra, diz o nome. Nós temos todos os sermões aí para ler, para ver como que é. E seguir essa instrução. E os resultados serão os mesmos que foram para aqueles que ficaram com a palavra de Deus. Seguir a instrução de Deus muitas vezes te leva também à luta, à perseguição, como levou Paulo à prisão, como levou nossos irmãos às arenas. Então, quando se segue essa instrução, tendo o Espírito Santo dentro do coração, as arenas não são problemas, as prisões não são problemas. Porque conta-se que naquela era ali das arenas, ninguém ousava dizer ser cristão, se não fosse realmente. Hoje está fácil dizer eu sou um cristão.
Não tem leão solto, né, na igreja. Não tem fogueira, não tem arenas. Ô igreja. Por outro lado, tem espíritos sedutores, tem coisas sutis. E aí você tem que se agarrar com a palavra. Porque a minha Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E quando ele diz faz tal coisa, você não faz, aí você está resistindo. Quando ele diz fala do teu irmão e você não fala, você ora. Agora, se você recebeu o diabo bem na tua casa, dá pudim para ele, filé mignon, e um sofá bom para ele tirar uma soneca, ele não vai querer ir embora da tua casa. Se você agradar a ele. Mas se você fizer aquilo que eu aprendi quando novo, espírito errado, sabe como é que se mata? De fome. Não alimenta ele. Não faz o que ele quer. Siga a instrução. Eu precisei de libertação, irmãos, de novela, de televisão. Precisei. Mas a coisa é difícil. Eu tinha a minha casinha lá atrás, nos fundos da casa do meu pai, tinha que ir lá comer na casa da minha mãe, e aí chegava lá, parece que os olhos iam puxando, né? Enquanto eu fiquei alimentando aquilo, eu não venci. Mas quando eu aprendi, né, em não alimentar aquilo, resistir, aí eu venci. Mas se você para olhar, para escutar, foi o caso daquela irmã que parou, né, para escutar aquela música, e quando ela deu por si, ela estava lá dentro dançando, irmão Branconta, né? Estava lá dentro dançando. Então seguir a instrução, cruzar longe do terreno do inimigo, não atentar ao Senhor teu Deus. Amém? Amém. Agora, se não tem outro caminho, tiver que cruzar dentro do inferno, o Filho de Deus cruza e não vira capeta. Mas ele não vai lá cruzar só para se expor. Quem é que não quer cruzar por um caminho mais tranquilo? Por que procurar um caminho mais difícil, mais arriscado? Aleluia! Deus conhece o que é melhor. Então, nos lembrando, parágrafo 77, se cremos no programa de Deus, devemos de agir com isto. Como isto? Porque eu creio na mensagem, eu creio na palavra, mas por que não faz de acordo? Noé provou com a atitude que ele creu na mensagem que ele ouviu. Ele começou a fazer a arca porque realmente estava crendo que haveria um dilúvio. Seria uma incoerência ele pregar um dilúvio e não fazer a arca. É uma incoerência pregar que Jesus vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras e vivemos uma vida de pecado. Então não estamos esperando por essa vinda, porque sabemos que o povo que subirá será esse povo que está de acordo com as páginas da Bíblia. Será esse povo que é o Evangelho, que é essa carta aberta, lida por todos os homens. Amém. Aleluia! Oh, sim! Aquele jovem rico queria saber o que fazer para herdar a vida eterna. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Todo mundo quer vida eterna. Se eu perguntar essa noite aqui, quem quer vida eterna? Quem quer ir para o céu? Porque você pensar um mortal como nós, que daqui a pouco os ombros começam a cair e você vai sentir a morte subindo pela manga da camisa. As forças estão se indo, sim. Quando tinha 20 anos, tinha habilidade, corria para cá, corria para lá e não se cansava. Mas chega aos seus 40, 50, você já não é mais o mesmo. Porque depois dos seus 22, parece que a 23 você começa a morrer. Gradativamente vai indo, a vida vai indo. Aí você pensar numa promessa de vida eterna. Vale a pena viver 70 anos nesse mundo de pecado, de prazeres, o que eles chamam de prazeres, e depois perecer eternamente? Por isso que lembrar, uma pessoa que não aceita Jesus, ela está mentalmente desequilibrada. Porque trocar 70 aninhos de vida aqui por uma eternidade com Deus, o que é 70 anos dessa vida? Alguns segundos em comparação. O irmão Branco disse que nós vamos sentar naquelas lindas praças.
E vamos contar uma história. E 1000 anos se passaram. Aleluia. Aí nós vamos dobrar a esquina e vamos encontrar o irmão Abraão. O irmão Abraão, conta para nós aí como é que foi. Vamos dobrar a esquina e encontrar o irmão Noé. E vamos encontrar José e Daniel e tantos. E a titia que partiu. E o pastor que partiu e o outro irmão. E até aqueles que nós achávamos que não ia estar lá. Vai ser uma surpresa porque vão estar lá. Às vezes você prega, e parece que não deu fruto, você até muda de lugar, abandona, desiste. Esses dias eu ouvi alguém dizer, rapaz, apareceu lá na igreja um fulano e tal, diz que gosta de ti, tu pregou tanto para ele, agora ele está na mensagem da igreja tal, de tanto que tu pregou, eu não consigo lembrar quem é este homem. Mas o que eu preguei para ele não foi jogado em vão. Hoje ele está crendo nessa mensagem. Você lança a semente e você vai colher os móveis. Aleluia! A mensagem é a instrução para a noiva. Jesus deu uma instrução para o jovem rico. Ele queria a vida eterna, mas quando Jesus deu uma instrução, tens guardado os mandamentos? Sim, Senhor, não tenho mentido, não tenho adulterado, não tenho roubado, tenho honrado pai e mãe. Oh, que aquele moço era de qualidade, hein? Aquele moço tinha mais qualidade do que muitos crentes hoje. Você não concorda, irmãos? Aquele moço tinha mais qualidade do que muitos ministros hoje. Mas falta-te uma coisa. E foi nessa coisa que ele não conseguiu. E se ele tivesse pensado que as riquezas eternas têm valor eterno, muito mais do que as riquezas terreais que ele tinha, da qual foi um empecilho, um obstáculo para ele não conseguir alcançar o que ele tanto queria. E as pessoas se comprometem no arrebatamento às vezes, por causa de um casamento errado. Comprometem o arrebatamento às vezes, por muitas outras coisas que não têm valor nenhum. Por causa de dinheiro, por causa de posição. Será que tudo isso vale mais do que o arrebatamento, do que a vida eterna? Jamais. Jamais, né, meu irmão? Aleluia! Ou se pudéssemos ter revelação do que é a vida eterna. Glória a Deus! Deus ama tanto essa noiva querida que ele, através do profeta, trouxe aquela mensagem à ordem da igreja. Instrução de Deus para nós, como proceder aqui na casa do Senhor. Aqui ninguém fica vendendo galinha dentro do santuário, trocando bicicleta por porco. Aqui a gente fica adorando a Deus. É a instrução de Deus para essa noiva querida, que aqui é o santuário, é o lugar de adoração. Jesus deu essa instrução quando ele começou o seu ministério, e eles não gostaram dele, porque espírito religioso não gosta de instrução, não gosta de correção, só gosta de viver de aparência. Mas semente eleita gosta. Minha filha diz, ouvir a correção que me envergonha. Aleluia! Oh, se Moisés, Noé não estava descansando em suas habilidades, mas ele estava descansando na palavra de Deus. Amém. E é nisso que eu e você descansamos. Amém. Oh, aleluia! Olha a instrução de Deus, já estou concluindo. Em 2 Crônicas 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus, e sereis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Porque cremos no profeta mensageiro da era. Somos um povo próspero. Libertos. Aleluia! Quem nos rege, quem nos dirige, quem nos governa é o Espírito Santo. Não tem nenhum espírito nicolaíta nos dirigindo, não tem nenhum espírito de liderança humana, de balanismo e assim por diante, mas é o Espírito Santo que nos dirige. Para onde nos dirige o Espírito Santo? Para a sua palavra. Nos leva de volta, é a campainha que toca, que diz: como é bom ter o Espírito Santo, como é bom ser guiado por Deus.
e guardar suas instruções. E poder chegar naquele dia como o irmão de cor que diz: eu não quero ter nenhuma dificuldade quando eu chegar do outro lado do rio. Você lembra disso que o irmão disse? O irmão de cor estava quase partido, ele disse: eu não quero ter nenhuma dificuldade, irmão Bill, quando eu chegar do outro lado do rio. Eu não quero ter, você também não quer ter, eu tenho certeza disso. É por isso que você suporta a correção hoje. E tem cultos que a gente sai realmente com as orelhas vermelhas, né? Mas é isso que muda a nossa vida. Pregações assim foi que mudou a minha vida. Porque eu tinha um temperamento insuportável, irmãos. Eu tinha um espírito insuportável. Pensa num homem que não tinha paciência. Pensa num homem ranzinza. Assim era eu. E Deus me libertou com a pregação da palavra. Por isso eu creio que essa palavra é remédio para endireitar nossas vidas. E você poder dizer: eu sou o Evangelho, caminhando na terra. Aleluia. Se me pegar essa Bíblia e botar no fogo, eles podem até queimar essa Bíblia, eles podem até queimar esse corpo, mas não queimam o que está escrito nas tábuas negras. O que aconteceu? Nada para isso. E é o que aconteceu com Daniel, longe da sua terra, longe do seu povo, longe da igreja, sem serviço de culto, sem hinos para cantar, exceto o que ele escrevia, diz o irmão Branco, mas se manteve fiel com aquilo que ele tinha ouvido dos profetas, dos seus pais, numa terra distante. Rejeitou ser honrado, comer a comida do rei, beber a comida do rei, para comer legumes, para não se contaminar. Aleluia. Eu creio que Deus nos chamou para pregar para um povo desse calibre. Amém? Aleluia. Então siga as instruções de Deus na tua vida. Repito, moça, rapaz, o diabo tem atacado fortemente os nossos jovens. Ele tem bagunçado bastante. Vigie. Eu tenho observado que Satanás não está mais querendo casamentos decentes, porque ele vai afetar no amanhã da igreja. Como serão pastores, como serão diáconos. Então a mocidade tem que se agarrar com Jesus. Amém. Seguir a instrução de Deus. Ficar com a palavra. Porque será bênção para você. Alegria para a sua igreja e muito mais para os seus pais. Louvado seja Deus. Podemos louvar a Deus assim? Vamos ficar em pé. Meu tempo se foi. E Deus, através do profeta, deu instrução também para o pregador de quanto tempo ele deveria ocupar a plataforma. A ordem da igreja não é só para a igreja, é para o pastor também. Tá? Você já leu a ordem da igreja? Lá diz mais ou menos o tempo que o pregador deve de pregar, ir direto ao grão, e assim por diante. Vamos seguir as instruções. Nós vamos orar agora. Fecha os teus olhos e inclina a tua cabeça. Tem aqui o pedido de oração. A irmã Joelma pede oração por seu esposo e por seus filhos. A irmã Vilani pede oração em favor de Mateus, Júnior e Sheila. Amém. O irmão Severino Rocha pede oração por ele e família. E o irmão Edmilson pede oração por ele e família. A irmã Cláudia pede oração em favor de Tamires, que está na mesa de cirurgia, em trabalho de parto. Que Deus estenda a sua mão de misericórdia sobre ela. Aqui estão as peças de roupa. Levante as suas mãos para cá. As suas mãos são santas. Você tem suas orações são poderosas. Bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazareno, eu apresento ao Senhor essas peças de roupa. Em nome de Jesus Cristo, como os textos elevados de Paulo, quero levar aos enfermos, e estes resultados, e os demônios saíram
abençoando. Amém. E lembre do irmão Júlio César, ore por mim, pelo meu pequeno ministério, pela reunião que teremos. Peça para Deus me ajudar e estarei orando.